vingador do diabo. O que você vai ver nem sempre lhe agradará, mas que você vai ver, vai. Anton LaVey, A Bíblia Satânica. Farei aqui uma pausa para esclarecer um pouco acerca da subcultura para a qual estávamos nos dirigindo. Queremos falar a respeito dos satanistas que se constituíram em igrejas legais, com todos os direitos e com a situação privilegiada de ter imunidade de impostos. Nos Estados Unidos, como em muitos outros países, temos liberdade religiosa. Isto é um fato. E contanto que os satanistas não transgridam nenhuma lei, têm o direito ao seu rito religioso como queiram. Não estamos negando a ninguém o direito à liberdade religiosa. Contudo, simplesmente por ser uma atividade legal, isso não diminui em nada o risco espiritual envolvido. Um membro da Igreja de Satanás corre o risco de perder a sua alma tanto quanto o mais determinado satanista. Não nos esqueçamos de que mentir é próprio da natureza de Satanás. Ele é chamado de o pai da mentira, João 8,44, e o enganador, 2 João 1,7. Assim, seria uma ingenuidade total darmos crédito à palavra dos mais dedicados seguidores de Satanás ao dizerem que não fazem nada que seja ilegal. Outro problema é que essas igrejas normalmente são portas de entrada para formas mais profundas de satanismo. Como você pôde ver nos capítulos anteriores, esse foi o caso em minha vida, e sei de muitos outros que têm histórias semelhantes. Desse modo, tal como ocorre com muitas outras formas de comportamento que são inofensivas e protegidas pela própria Constituição, como, por exemplo, o jogo de RPG denominado Dungeons and Dragons, Calabouços e Dragões, esses grupos satânicos são portas de entrada para variedades avançadas e sangrentas do satanismo. Também a história dessas igrejas satanistas não é aquela maravilha, como logo iremos ver ao redigir a censura. Já mencionamos a infame Igreja de Satanás, de Anton LaVey. Não há um número muito grande de igrejas satanistas legais nos Estados Unidos, porque a maioria dos satanistas considera o exame minucioso feito pelo governo americano um tanto restritivo. Não obstante, só nesse país há pelo menos 450 grupos identificados como satânicos. Na sua maioria, são pequenos grupos, mas influentes numa escala muito superior ao seu número de membros. A Igreja de Satanás, pelo que se sabe, alcançou um elevado número de membros no ano de 1973, algo entre 5 e 10 mil. Em meados de 1980, esse número cresceu extraordinariamente, segundo LaVey. Uma igreja satânica sem diabo? LaVey deu início às atividades de sua igreja em 1966, depois de uma vida de múltiplas atividades, pois fora antes domador de leões, organista e fotógrafo policial. Era além disso faixa preta em judô. O relato oficial da razão pela qual ele concebeu a Igreja de Satanás diz que havia se desiludido com o cristianismo. Via na igreja aos domingos os mesmos homens que, no dia anterior, ele tinha visto em shows de striptease, em boates onde tocava órgão. Depois de certo tempo atuando como fotógrafo policial, LaVey ficou farto de Deus, por ver, em função do seu trabalho, tanta brutalidade e tantas mulheres e crianças mortas. Ele não podia compreender como Deus, supostamente o bom Deus dos cristãos, pudesse valer alguma coisa, já que permitia que todo esse mal acontecesse. Na noite de 1º de maio de 1966, rapou a cabeça, imitando o famoso e genial satanista Aleister Crowley, os homens fortes do circo e os sacerdotes egípcios. Nesse dia, proclamou o início do 1º ano da Era de Satanás. Até o dia de hoje, a Igreja de Satanás estabelece as datas a partir daquele dia. Assim, 1993 seria XXVVIAS, Ano de Satanás. A combinação inicial de um desprezível profissional dos prazeres da carne, com sua genialidade incomum e sua condição de alguém que buscava a magia com seriedade, é o que veio caracterizar em grande parte o desenvolvimento da Igreja de Satanás. LaVey começou com um grupo de estudos de magia negra, e desse grupo foi que se desenvolveu o núcleo central do início da Igreja de Satanás.
Logo depois, escreveu a Bíblia Satânica, não propriamente como uma revelação satânica, mas como uma combinação bem montada de uma filosofia, um psicodrama e um detestável equívoco. Com a publicação dessa Bíblia, a sua reputação e a membresia da sua igreja decolaram como um rojão. A certa altura, ele fez o circuito das boates com uma apresentação intitulada Anton LaVey e suas bruxas topless. Comprou uma casa na Rua Califórnia, em São Francisco, e a pintou de preto. Sua decoração foi feita com o que, no mínimo, seria considerado de tenebroso mau gosto. Mesas para café na forma de túmulos, múmias pelos cantos e um leão da Núbia, negro, vivo, adulto, que vivia no porão. LaVey promoveu o primeiro batismo satânico do mundo aberto ao público, o de sua filha, Zina, que então tinha 3 anos de idade, diante de um altar com uma figura de nu feminino. Dirigiu também o primeiro funeral satânico, com todas as honras militares, no cemitério de Arlington. Serviu ainda como assessor técnico do filme O Bebê de Rosemary, e chegou mesmo a aparecer no filme, fazendo o papel do diabo na cena em que Satanás violenta a heroína. Ele se deu muito bem com os manda-chuvas de Hollywood, o que em nada nos deve surpreender. Mas onde está o diabo? Talvez surpreenda os cristãos o fato de a linha oficial da Igreja de Satanás não acreditar na existência de Satanás. Para LaVey, Satanás seria apenas o que o psicólogo ocultista Carl Jung chamou de arquétipo, um símbolo do desejo de Prometeu, da humanidade, de roubar fogo dos deuses e reinarem, os seres humanos, como deuses e deusas sobre a terra. O diabo não teria existência, a não ser como uma metáfora para os livres desejos e potencialidades da humanidade. O valor de Satanás para LaVey foi que, invocando o nome dele, com todo o simbolismo e tudo o que o diabo lembra, ele podia causar um enorme impacto, psicológico e emocional. Antes de mais nada, podia amedrontar os ingênuos, mas também podia usar Satanás como uma alavanca para afrouxar as restrições de ordem moral e as prisões daqueles que viessem até ele. LaVey percebeu que aqueles que o procuravam poderiam ser mais bem ajudados por meio da realização de um psicodrama ritual, em que fossem forçados a fazer coisas que consideravam repugnantes. Por exemplo, sua prescrição psíquica poderia incluir, de imediato, levar um católico a se envolver com a magia negra ou um judeu num ritual de preconceitos nazistas. A destruição de qualquer coisa que pudesse ser considerada sagrada foi o que ele considerou como sendo essencial. Certa vez, gracejou dizendo que a magia negra perfeita para a década de 1960, cheia de filosofia hippie, seria ter a foto de Maharishi Mahesh Yogi, que fundou a MT, Meditação Transcendental, de cabeça para baixo, fazer derreter um disco dos Beatles e jogar 1 quilo de maconha na privada dando a descarga. LaVey viu a si mesmo não tanto como um verdadeiro adorador do diabo, mas como o Vingador do Diabo, título de sua biografia oficial, escrita por Burton Wolfe. Ele defende não o diabo, mas o que o diabo representa. Fala contra as injustas difamações em relação ao diabo ao longo dos séculos. Assim, uma análise mais criteriosa pode revelar que o sistema de crenças da Igreja de Satanás é constituído de conceitos bastante diversos. 1. Ateísmo, a negação de qualquer tipo de divindade. 2. Ética objetiva, baseada nos ensinos do filósofo ateu Ayn Rand, de que o egoísmo é o maior bem. 3. Salvação por si mesmo. O homem não necessita de ninguém mais, a não ser de si mesmo para salvar-se, e a necessidade de salvação no sentido cristão é negada. Eu sou meu próprio redentor. 4. Psicoterapia de Reich. A forma de freudianismo um tanto bizarra de Wilhelm Reich é baseada na crença do orgônio, ou unidade de energia orgásmica, e na ideia de que toda enfermidade é causada pela repressão da energia sexual. Envolve ainda o uso de caixas orgônio especiais e a liberação de toda a inibição sexual. As ideias de Reich estão no cerne de grande parte dos ensinos e da metodologia de LaVey. 5. Psicodrama ritual.
A ideia é a de que rituais blasfemos podem ser usados para fazer com que as pessoas percam as suas inibições e fiquem libertas ao escarnecerem justamente de tudo o que creiam ser sagrado. Este era o princípio de LaVey quanto a Satanás ser adversário. Um folheto da Igreja de Satanás, publicado em 1966, ensina conceitos de Reich. O homem tem de aprender a fazer a própria vontade por quaisquer meios que ache necessário. Somente deste modo é que podemos nos aliviar de frustrações prejudiciais, que, se não forem aliviadas, poderão crescer e causar muitas doenças reais. Em seguida ao tremendo sucesso do seu primeiro livro, LaVey escreveu The Complete Witch, por What to Do When Virtue Fails, A Bruxa Completa, ou O que fazer quando a virtude falha, uma espécie de guia do tipo faça você mesmo, para a mulher interessada em se tornar uma fatal satanista, e The Satanic Rituals, Os Rituais Satânicos, um livro que apresenta, entre outras coisas, uma versão francesa original da Missa Negra, rituais nazistas, rituais dos Cavaleiros Templários, e até mesmo rituais baseados nos escritos de horror de H.P. Lovecraft. Contudo, nenhum desses livros chegou perto do sucesso ou impacto da sua Bíblia satânica. Muito embora LaVey defenda a liberdade sexual e tenha feito da blasfêmia um ritual, tanto ele como sua filha Zeena não são coerentes, negando as acusações de que promovem o ódio, a violência e a crueldade a animais e a seres humanos. Negam ainda qualquer envolvimento ou promoção ao uso ilegal de drogas. Apesar de suas tentativas de garantir uma boa imagem, o maior sucesso de LaVey deixa transparecer alguns de seus mais tenebrosos segredos. Que a própria Bíblia satânica, sua obra-prima, fale por si mesma. Esse livro é bastante popular, chegando até a ganhar em vendas durante certo tempo da própria Bíblia Sagrada em vários campi universitários por todos os Estados Unidos. A Bíblia de LaVey tem sido encontrada nas mãos de inúmeros delinquentes satanistas adolescentes e marginais satanistas logo após haverem cometido crimes hediondos, inclusive assassinatos em massa. O livro é provavelmente o que mais se aproxima de um pronunciamento oficial do que é o satanismo, feito por um satanista contemporâneo. Veja a seguir algumas citações extraídas de suas 9 declarações satânicas, uma espécie de manifesto satanista. Satanás representa permissividade, em vez de abstinência. Satanás representa bondade para aqueles que a merecem, em vez de amor desperdiçado com pessoas ingratas. Satanás representa vingança, em vez de dar a outra face. Satanás representa o homem como sendo apenas outro animal, às vezes melhor, mas muito mais vezes pior em relação aos outros, que andam com 4 patas, tendo se tornado o mais pernicioso de todos os animais, por causa de seu divino desenvolvimento espiritual e intelectual. Satanás representa tudo o que se diz ser pecado, pois todos os pecados levam a uma satisfação, seja física, emocional ou mental. Uma religião de violência e morte. Embora LaVey negue que seus satanistas pratiquem sacrifícios de animais e humanos, a Bíblia que ele escreveu pinta um quadro totalmente diferente. Ali são ensinados ataques por meios espirituais, assassinatos por meio de maldições. No ritual de destruição, as palavras não deixam dúvida quanto às suas intenções. Peço aos mensageiros da destruição que golpeiem com prazerosa severidade sua vítima que eu haja escolhido. Silencioso seja o pássaro mudo que se alimenta da massa encefálica daquele que me atormentou. Arranque aquela língua apalradora e feche a sua garganta. Ó, Kali, perfura os pulmões dessa pessoa com ferrões de escorpião. Ó, Sekhmet, derrama tua substância no sinistro vazio. Ó, poderoso Dagon, eu lanço para o ar o aguilhão de 2 pontas do inferno, nas quais, resplendentemente empalado, meu sacrifício de vingança há de ficar. Essas ordens têm, evidentemente, a finalidade de, se executadas, levar a pessoa amaldiçoada a uma morte terrível. LaVey até mesmo recomenda: não se preocupe se a almejada vítima vai viver ou morrer ao lançar a sua maldição.
E, se conseguir que seja destruída, festeje em vez de sentir remorso. Preste bastante atenção a estas regras, pois, do contrário, você terá o reverso dos seus desejos, causando-lhe dano em vez de o favorecer. Embora LaVey se mostre oficialmente contra a mutilação intencional de pessoas, sua Bíblia satânica promove a violência. Para a maioria de nós, fica um tanto difícil separar eticamente a intenção de matar alguém do ato de amaldiçoá-lo para que morra. Se acredita que o feitiço que se está fazendo de fato funciona, não deixa de ser uma tentativa de assassinato, tal como se usasse uma arma de brinquedo pensando estar usando uma arma de verdade. Isso se vê com mais clareza no relato do que aconteceu quando um sumo sacerdote da Igreja de Satanás pessoalmente amaldiçoou alguém com terríveis resultados. Uma deusa do amor amaldiçoada. Estamos agora falando do caso de uma discípula de LaVey, a famosa deusa do sexo, Jayne Mansfield. Essa conhecida atriz de cinema tornou-se membro da Igreja de Satanás em 1965. Ela pregava as ideias do satanismo, proclamando que a castidade é realmente uma perversão que causa doenças, um verdadeiro mal. Apareceu em fotos de propaganda bebendo do enorme cálice cerimonial de LaVey, junto com ele, vestido de todos os seus aparatos satânicos. Um terno preto, um manto acetinado preto e um boné preto com chifres do diabo. O envolvimento de Jayne Mansfield com LaVey alarmou um amigo dela de nome Sam Brody, que advertiu de que esse relacionamento poderia tornar-se para ela um enorme desastre em sua imagem pública como atriz. Brody ameaçou LaVey de expô-lo como charlatão e vigarista. LaVey, em resposta, amaldiçoou ritualmente Brody e advertiu Jayne que se mantivesse bem longe dele, para que a maldição lançada sobre ele não a atingisse também. Jayne achou melhor ignorar a advertência de LaVey. Em cerca de apenas um ano, a 29 de junho de 1967, Brody sofreu uma violenta batida de frente com seu carro, na qual Jayne estava também, ao lado dele. Nesse terrível acidente, ambos foram instantaneamente decapitados. Problemática é também a glorificação do ódio e do terrorismo no livro de LaVey. Odeie seus inimigos de todo o coração, e se alguém lhe bater no rosto, quebre a cara dele. Bata nele sem dó nem piedade, pois a lei maior é a da autopreservação. Quem oferece a outra face é um cão covarde. Revide golpe por golpe, desprezo por desprezo, destruição por destruição. Com desforra bem aumentada, formada pelos seus interesses. Olho por olho, dente por dente, sempre quadruplicado, e até multiplicado por 100. Torne-se um terror para o seu adversário, que quando cair fora, terá muito no que refletir. E como poderíamos deixar de lado as bem-aventuranças satânicas? Observe a glorificação da violência e do assassinato a quem não tiver escape. Bem-aventurados são os fortes, pois possuirão a terra. Amaldiçoados são os fracos, pois herdarão o jugo. Bem-aventurados são os poderosos, pois serão reverenciados entre os homens. Amaldiçoados são os frágeis, pois serão arrasados. Bem-aventurados são os ousados, pois serão senhores do mundo. Amaldiçoados são os íntegros e humildes, pois serão pisoteados pelas patas do diabo. Bem-aventurados são os vitoriosos, pois a vitória é a base do direito. Amaldiçoados são os derrotados, pois serão vassalos para sempre. Bem-aventurados os implacáveis, pois os incompetentes fugirão diante deles. Amaldiçoados são os pobres de espírito, pois serão menosprezados. Bem-aventurados são aqueles que creem naquilo que é melhor para si, pois jamais sua mente ficará apavorada. Amaldiçoados são os cordeiros de Deus, pois serão totalmente espoliados. 3 vezes são amaldiçoados os fracos, cuja insegurança os torna desprezíveis, pois servirão e sofrerão. Isso soa como se fosse uma homilia feita por Hitler. Veja como há um total contraste com os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, 3-6.
com um ensino satanista como aquele, qual será a norma ética que impedirá que um de seus seguidores roube, mate ou estupre quem quer que ele desejar? Embora sua igreja oficialmente não advogue o assassinato, os princípios da Bíblia satânica incitam a lei da selva. Não é de admirar que não haja orfanatos ou hospitais mantidos por satanistas. O livro de LaVey não é propriamente uma escritura sagrada para os satanistas, mas sua influência não pode ser subestimada. Suas provocantes declarações também não devem ser ignoradas, principalmente quando vemos que, na maior parte dos casos de violência satânica, é sempre encontrado um exemplar desse livro, bastante usado, em meio aos pertences do envolvido. Mais trágico ainda é o fato de que fui informado, quando me achava ainda na fraternidade satânica, que a igreja de LaVey é meramente uma organização de linha de frente, montada pelos grupos satânicos mais avançados, como seu instrumento de sustentação. Ela tem de fato servido a esse propósito muito bem. Embora LaVey já tenha falecido, ele morreu na década de 1990, a Bíblia satânica continua vendendo muito, já faz mais de 3 décadas. Não obstante, de quando em quando até as melhores máscaras caem, como aconteceu em 1989, no programa de entrevistas da televisão americana Sally Jessy Raphael. Zina LaVey, que é a filha mais nova dele, estava falando sobre o lado satânico do teatro com um colega, Nicholas Schreck. Este homem, que lidera um grupo chamado Werewolf Order, Ordem dos Lobisomens, passou a se revelar nitidamente hitlerista. Defendia a destruição dos deficientes e daqueles que não se desenvolvessem de maneira considerada normal. O mesmo programa mostrou que Schreck e Zina LaVey participaram de um chamado evento satânico em um teatro no dia 8 de agosto de 1988. A data, 8888, fazia referência aos infames assassinatos ligados a Charles Manson. Durante o evento, exibiram cenas completas dos assassinatos, tocaram tambores e chegaram a ovacionar a cena da atriz Sharon Tate sendo esfaqueada até a morte, enquanto estava grávida. O programa de televisão, com Zina ao lado de Schreck, que concordava com tudo, apenas balançando a cabeça, revelou de forma espantosa o sombrio niilismo e o desespero por trás do satanismo teatralizado de LaVey. O resultado foi uma reação intensa do auditório, que respondeu com fortes vaias, mesmo sendo um público geralmente bastante liberal. Apesar disso, LaVey e sua igreja não devem ser subestimados. Ele era um homem extremamente inteligente e, sem dúvida, um dos ocultistas mais talentosos de sua geração. Quanto ao fato de acreditar ou não no diabo, isso nunca ficou totalmente claro. Mas não é necessário acreditar literalmente em um deus ou em Satanás para praticar magia negra. Basta possuir uma disposição firme para abrir a alma às sombrias e geladas atrações malignas associadas a Lúcifer. Se LaVey já foi capaz de causar tanto impacto em uma geração, sem sequer professar abertamente fé em Satanás, imagine então o que poderia acontecer com alguém que realmente adorasse o chamado velho demônio. Nas entranhas da besta. Eu sou a serpente que dá conhecimento, prazer e uma esplendorosa glória, e embriago o coração dos homens. Para me adorar, tome o vinho e as estranhas drogas que eu venha a mencionar a meu profeta, e assim fique embriagado. Aleister Crowley, Liber Alvel Legis, 2:22. Voltando ao relato do meu progresso dentro da confraria satânica, com o passar dos anos, a constituição dos covens também foi sofrendo alterações. Muitos dos alunos mudaram-se para outros estados, e alguns casamentos e relacionamentos se deterioraram rapidamente. Tínhamos ainda uma razoável base de fiéis seguidores que eram a prata da casa. Assim, contávamos com pessoas no 3º grau em número suficiente para ministrarem os estudos de magia avançada, preparatórios para o 4º grau. Para essas classes, muito nos valemos da nossa associação com a OTO. Tanto Sharon como eu éramos membros do 5º grau. Daquele grupo, e começamos a dar treinamento para os nossos sumos sacerdotes em práticas avançadas,
tais como magia de Crowley, ciências herméticas, magia gnóstica e maçonaria. É importante compreender que Aleister Crowley havia convencido finalmente o dirigente da OTO, Theodore Rios, de que a era cristã tinha sido superada e que um novo éon começara em 1904, sob o reinado do Filho Divino, Horus, um deus egípcio com cabeça de falcão. Afirmava que a religião da nova era baseada na palavra grega telema, que significa vontade. Ensinava também que a superada fé cristã baseava-se numa outra palavra grega, ágape, cujo significado é o de um amor espiritual não egoísta. O Messias da nova era. Crowley, com a ajuda de sua primeira esposa, Rose Kelly, supostamente foi o portador de uma mensagem dada por um ser sobre-humano, um espírito guia, chamado Aiwass. Seu livro, Liber Alve Legis, o livro da lei, passou a ser considerado pelos seguidores de Crowley como o livro que veio substituir todas as outras escrituras, inclusive a Bíblia Sagrada. Observa-se que Crowley subordina o princípio cristão do amor ágape, o amor não egoísta, ao princípio gnóstico da telema, vontade. Ele convenceu o cabeça da OTO quanto à validade dessa nova religião, e Rios fez do ramo da OTO na Inglaterra, dirigido por Crowley, a primeira ordem telêmica do mundo. Desse modo, Crowley recebeu o pretensioso título maçônico de Supremo e Mais Sagrado Rei da Grã-Bretanha, Irlanda, Lona e todas as ilhas que estão no Santuário da Gnose. Sharon e eu, e o principal núcleo dos sumos sacerdotes do nosso grupo, nos considerávamos telemitas, acreditando na religião de Crowley como sendo a evolução lógica do cristianismo no século XX. E, como membros da OTO, ensinávamos aos nossos alunos em estágio avançado a forma de magia praticada por Crowley. Em nossa associação com a OTO, fomos a um suposto mestre de Vama marginal, um caminho à esquerda, ou seja, de ocultismo tântrico, sendo a Tantra a yoga do sexo. Os termos caminho à direita e à esquerda originam-se do ocultismo, procedendo da Índia a yoga tântrica, a yoga da magia sexual. O caminho à direita é tido como masculino, ou yang em chinês, e geralmente considerado como bom por todos os ocultistas. Assim, a Tantra da direita é predominantemente masculina, envolvendo formas de castidade. Seu ponto principal é também a deliberada contenção da consumação do ato sexual por parte do homem, o que é chamado de Maituna. Acreditam que isso contribui para adquirir união, yoga, com o deus Shiva e com a deusa Shakti. O caminho da esquerda é predominantemente feminino, yin, sendo considerado mal por alguns ocultistas, exceto pelos bruxos e satanistas, que consideram tais distinções como cristãs e sexistas. A Tantra da esquerda permite a consumação total do ato sexual pelo homem, fazendo uso de outros métodos extremamente perversos para, supostamente, alcançar os mesmos objetivos da yoga. Acredita-se que, por meio de certos exercícios e treinamento de ordem sexual, pode-se alcançar a imortalidade humana e que alguns canais do corpo humano podem ser desenvolvidos como portas de entrada para outras dimensões do tempo e do espaço. A yoga tântrica é considerada blasfema e maligna pela maioria dos praticantes da yoga, mas desde o surgimento de Crowley está sendo ensinada no Ocidente. O mestre com quem iríamos nos relacionar era, ao que supunhamos, verdadeiro pioneiro no desenvolvimento da tecnologia mágica que tinha a ver com a Tantra da esquerda. Vamos chamá-lo de Aquarius. Ele era, por certo, o homem mais esquisito que eu já conheci e possivelmente o mais perigoso. Aquarius foi grandemente recomendado pelo chefe exterior da OTO, algo assim como o seu papa, de modo que fomos assistir a um de seus seminários em Chicago. Não era como o havíamos imaginado. Era um sujeito bem forte, meio calvo, de estatura mediana, com uma barba preta e branca bem cerrada e olhos bastante expressivos. Sua palestra foi sobre a arquitetura da magia e sobre a teoria da arqueometria transespacial. Ele era, usando uma expressão popular, da pesada. Aprendi com ele, naquelas 2 horas, mais do que tinha aprendido em 5 anos de um intensivo estudo do ocultismo, acho eu. Simpatizou comigo, mas Sharon não gostou nada dele. Durante os intervalos das várias palestras, ele me procurou.
Disse que queria me matricular no Mosteiro dos Sete Raios, a fim de me tornar o arcebispo de Milwaukee. Naturalmente que a minha atenção voltou-se para isso. Aquarius era o arcebispo metropolitano da América do Norte da Igreja Católica Gnóstica. Era também o mestre do rito da maçonaria egípcia, Memphis Mitzrayim, e um hierofante do voodoo. Disse-lhe que eu era sacerdote da Igreja Católica Antiga, e ele ficou mais impressionado ainda comigo. Explicou-me que os católicos gnósticos tinham vindo da França para a América via Haiti, e que a sucessão apostólica deles vinha do arcebispo de Babilônia. Já no caso da Igreja Católica Antiga, essa sucessão provinha de Utrecht. A doutrina de Aquarius era tão complexa que seria necessário um livro inteiro para abordá-la. Grande parte era semelhante aos ensinos da OTO, as crenças tântricas, sexo, normal e pervertido, como um ato de adoração e de união com Deus, ao anglo-catolicismo, à maçonaria e ao voodoo. Basta dizer que eu aprendi com ele muito mais sobre magia negra do que tudo o que eu já tinha aprendido da maioria dos outros mestres da feitiçaria e do ocultismo juntos. Convidou-me a ir visitá-lo e passar o fim de semana em seu apartamento, que tinha uma bela vista do Lago Michigan. Aceitei. Sharon, porém, não ficou muito satisfeita com isso. Mas por fim, eu disse a ela: para crescer no conhecimento da magia e do poder, eu sempre quis fazer tudo o que fosse necessário. Ela sabia disso, e era exatamente isso que não lhe agradava. Viagem de trem ao Universo B. Semanas depois, tomei um trem para Chicago, a fim de passar o fim de semana com Aquarius. Sharon disse-me que iria rezar por mim e estaria fazendo rituais de proteção a cada minuto, em todo o tempo da minha ausência. Ela me amava e confiava em mim o suficiente para me deixar viajar, mas estava bastante preocupada quanto ao perigo que aquele homem poderia representar. Aquarius veio buscar-me na estação ferroviária e tomamos um ônibus para chegarmos até sua residência. Ele não tinha carro e recusava-se a dirigir em Chicago, o que me fez pensar que era bem mais inteligente do que eu havia suposto. Seu apartamento era ímpar. Ficava no 30º andar de um prédio bem alto e moderno, e era totalmente extravagante. Sua decoração era a mistura de uma mansão de playboy, H.P. Lovecraft, igreja ortodoxa russa e hinduísmo. Dominando a sala de estar, havia uma enorme mesa coberta com um brocado de cetim. Explicou-me que ali era o altar de sua celebração da liturgia divina, tendo ainda um pano de altar litúrgico grego, um brocado com relíquias de um santo tecida sobre ele. Debaixo, achava-se o que me disse ser uma relíquia santa, ainda mais importante, alguns metros de um tecido de algodão que tinha sido da casa de Madame Blavatsky, a matriarca do movimento da Nova Era, fundadora da Sociedade Teosófica. As paredes estavam literalmente cheias de uma arte muito estranha, como eu nunca tinha visto. Aquarius sorriu, chamando-a de pornografia pré-cambriana. Eu não tinha razão alguma para duvidar do que lhe dizia. Era de um aspecto rude, primitivo, como se fora uma pintura a dedo feita por um predador sexual demente. Havia ainda figuras mais convencionais, como de deuses, demônios, extraterrestres e Shaktis II, com quem ele trabalhava. Outras eram de furiosos derviches, religiosos muçulmanos, rodopiando com um ar totalmente misterioso. Aquarius me disse acreditar firmemente nos princípios da engenharia mágica, ensinados pela Igreja Ortodoxa Russa. Eram como ícones, explicou. Cada um representava um deus ou demônio ou poder, e tudo o que se tinha de fazer para invocar a força ou o demônio era meditar em frente à pintura. Esclareceu que era como uma máquina de magia, como se fosse um aparelho para poupar nosso esforço, e que, sendo ele do signo de Capricórnio, adorava tudo que lhe poupasse as energias. A janela da sua enorme sala de estar estava cheia de plantas, sendo que nenhuma delas parecia ser... nenhuma delas parecia normal. Mais da metade das espécies eram-me totalmente desconhecidas, e algumas delas estavam como que querendo saltar do vaso para atacar as pessoas. Outras tinham uma aparência um tanto obscena, que não dá para descrever. Aquarius preparou o jantar e então trouxe uma garrafa do whisky Wild Turkey. Agradeci, mas disse-lhe que não bebia. Ele sorriu, com um ar de velhaco, e me disse que, se eu quisesse chegar a ser um patriarca gnóstico e arcebispo, teria que me acostumar com a bebida.
Eu não estava mentindo. Nunca bebi muito em minha vida. Qualquer vinho ou licor tinha o mesmo sabor para mim. Horrível. Sentia uma forte aversão sempre que tinha de tomar o vinho da Eucaristia durante a missa, mas como cria que era o sangue de Jesus, conseguia suportá-lo. No entanto, meu gentil anfitrião insistiu em que eu colaborasse com ele para acabar totalmente com o conteúdo de sua garrafa de Wild Turkey. Tinha gosto de fluido de isqueiro e eu quase vomitei. Resolvi então ir bebericando pequenos goles do uísque, aos poucos, durante algumas horas, enquanto o ouvia com atenção falar de sua magia bizarra e incomum. Para Aquarius, a chave do poder de um cientista mágico estava na compreensão de todos os ramos da ciência e da filosofia. Sentia-se satisfeito com os cursos que eu fizera, mas insistiu em que eu tinha de levar para casa comigo uma cópia da série filosófica de Copleston e dos Principia Mathematica de Bertrand Russell. Disse-me que eu teria de me submeter a um teste completo sobre esse material antes da minha consagração como bispo. Ele conseguiu acabar com 2/3 do conteúdo da garrafa de uísque, e mesmo assim permaneceu lúcido. Percebendo meu espanto, explicou que o segredo era ter tantas entidades, espíritos do voodoo, dentro da gente, que ao beber, elas é que ficavam bêbadas, não nós. A maioria das entidades do voodoo, assegurou-me ele, adora a bebida alcoólica, principalmente o uísque e rum. Explicou-me ainda que era necessário aplacar a ira das entidades de diversas maneiras, se pretendesse ter acesso ao universo B. Eram as guardiãs da entrada a esse universo. De acordo com Aquarius, o universo B é um universo alternativo em que se aplicam leis totalmente diferentes da física quântica e da matemática. Seria um universo governado por magos mestres da Atlântida, que haviam fugido da Terra para escapar da destruição do continente perdido há milhares de anos. A partir do universo B, o praticante da magia que saiba o que está fazendo pode ter acesso a outros universos alternativos. É possível ainda trazer energias e até mesmo criaturas do universo B para o nosso universo, para que, espera-se, nos sirvam. No entanto, sabe-se que uma parte dessas criaturas é muito perversa e que somente fazem alguma coisa quando se lhe dão copiosas doses de uísque ou rum, sexo e sangue. O objetivo final seria descobrirmos nosso próprio universo, em alguma parte desse intercâmbio cósmico, para nele reinar como se fôssemos um deus. Tais conceitos estavam entre os elementos mais elevados do seu sistema de magia. Então ele me perguntou quando eu estaria disposto a receber o sacerdócio luciferiano. Eu quase vomitei o que estava bebendo e pedi-lhe que me desculpasse, pois não havia entendido. Ele me explicou, então, que eu teria de me tornar sacerdote de Lúcifer antes de poder tornar-me bispo católico. Referindo-se à estrutura, normalmente aceita no ocultismo, que representa a cabalística árvore da vida, Aquarius mostrou-me que o 5º grau de sacerdócio era consagrado ao Sol e ao Deus que havia sido morto e que ressuscitou, Osíris, ou Jesus. Pertencia ao mundo cabalístico, ou esfera, de Tiferet. Isso era uma cerimônia elementar de magia, com a qual eu estava bem familiarizado. Pedi-lhe que prosseguisse. Explicou então que o grau 6º, Adeptus Major, pertencia ao mundo de Geburá, governado por Marte. Seu sacerdócio era o sacerdócio de Lúcifer, seu metal era o ferro, sua pedra preciosa o rubi. Isto encaixava-se muito bem no que eu já sabia. Se Tiferet pertencia ao sacerdócio católico, era uma combinação perfeita. O metal de Tiferet era o ouro, e o seu perfume era o do incenso olíbano. Tanto o ouro como o olíbano participam de modo predominante na missa e no simbolismo cristão. Quando eu recebesse o grau luciferiano, declarou Aquarius, estaria em condições de ir para o 7º. Este seria o grau Adeptus Exemptus, ou seja, o episcopado, ou bispado católico romano. Essa esfera na árvore da vida, Resed, é governada por Júpiter, na Cabala. Sua ferramenta de magia é o báculo, o bastão episcopal, e sua pedra, a ametista. Eu sabia que por séculos a pedra do anel usado pelos bispos de Roma sempre foi a ametista. Acho que essa tradição vem dos antigos pontífices pagãos romanos, que usavam um anel de ametista na mão direita, como talismã,
para lhes dar juízo e sobriedade, evitando assim que se embriagassem. Sem poder esconder a excitação em que me encontrava, perguntei-lhe o que implicaria tornar-me um sacerdote luciferiano. Aquário sorriu benignamente, com o ar presunçoso de quem tudo sabe, e disse: "Você precisa vir para a luz." De algum modo eu sabia que algo não estava certo naquela afirmação. "Como vou fazer isso?" Perguntei, com a voz um tanto rouca pelo efeito do uísque. Ele exibiu um sedutor sorriso amarelo e tentou cativar-me, explicando que eu teria de passar por um arcaico ritual dos templários. Tive que passar por esse ritual naquela mesma noite. E melhor não descrever como foi. Apenas vou dizer que está relacionado com a cúpula clerical e envolvendo vampirismo sexual. Hospedaria Inferno? Concluídos, finalmente, os ritos e blasfêmias naquela noite, houve ao encerramento um certo toque de ironia. Antes de Aquários recolher-se, pegou cópias do Santo Ofício do Breviário e me conduziu na recitação da sua última parte, o completório. 5, dirigindo-se depois para o quarto de rituais, que era ao mesmo tempo o seu dormitório. Com um sorriso um tanto traiçoeiro, perguntou se eu não gostaria de passar a noite no seu quarto, o qual me pareceu ser mais terrível do que sua sala de estar. Eu já tinha chegado ao nível máximo de perversidade para aquele fim de semana, de modo que, polidamente, declinei do convite. No entanto, dormir em sua sala, no seu sofá de veludo, não me traria descanso. Passado o efeito confortador da recitação do breviário, tive uma das piores noites da minha vida no sofá de Aquários. Eu me sentia grato por estar ali, mas parecia que eu não estava só. Aquelas horrorosas pinturas pareciam estar vivas. Os olhos delas brilhavam na escuridão com um fogo impetuoso. Apeguei-me então ao meu escapulário franciscano, que eu sempre usava preso ao meu pescoço, e rezei tantos rosários que perdi a conta. Na verdade, acabei dormindo numa casula católica, uma veste sacerdotal, acreditando que ela me daria algum conforto. Mas disso eu não tinha muita certeza. Afinal, Aquários era hierofante voodoo, diácono da Igreja Episcopal e arcebispo da Igreja Católica Gnóstica. Eu não estava convencido de que um pedaço de pano, como o daquela sua vestimenta, iria amenizar a situação. Muitas vezes naquela noite fui acordado por pesadelos, calafrios e ensopado em suor, ao ouvir ruídos como que de ratos passando por vidros quebrados. Ao abrir os olhos, achava que as pinturas tinham se movido na parede. Ao conseguir conciliar o sono, estranhos seres sexuais vinham e deitavam-se sobre as minhas cobertas. Dava para sentir o seu peso e sentir seu fétido hálito. Não sei se eu estava tendo terríveis pesadelos ou se estava acordado. Tudo aquilo não fazia sentido. Ali estava eu, sumo sacerdote bruxo e recém-ordenado sacerdote de Lúcifer, sendo amedrontado a ponto de me apavorar por umas extravagantes e inocentes pinturas. Era como se o Anton LaVey dormisse de luz acesa. Foi como passar a noite na Hospedaria Inferno. Ainda bem que ele tinha deixado comigo uma cópia do breviário, porque acabei lendo os salmos que nele estão, valendo-me da luz da lua, procurando manter minha mente afastada daquelas figuras arrepiantes e rastejantes. Como também das plantas, que pareciam sussurrar de um modo bastante estranho na escuridão. As sombras daquela vegetação não terrestre, projetadas pelo luar, moviam-se sobre as páginas do meu breviário de um modo lascivo que jamais seria efeito de uma brisa, pois era inverno e as janelas estavam completamente fechadas. Nenhum alvorecer foi mais bem-vindo do que aquele. Aquários levantou-se cerca de 1 hora após raiar o dia, e parecia mais estranho ainda à luz solar do que quando o vi à noite. Sua pele era pálida, como o ventre de um peixe. Formava um total contraste com seu cabelo preto e sua barba grisalha. Sorriu e me perguntou se eu tinha dormido bem. "Muito bem", respondi-lhe. "Ótimo, isso é muito bom. Vou preparar para nós um café e em seguida vamos cantar laudes, recitativos do breviário, tomar uns coquetéis e depois trabalhar no nosso voodoo." O café da manhã, para ele, era na verdade um mingau que parecia ser feito de aveia, mas que tinha um gosto estranho, como se tivesse pelo menos 2 ou 3 vegetais entorpecentes.
O restante do fim de semana transcorreu daquele mesmo modo agitado e estranho. Aquarius transbordava de gentileza e hospitalidade tipicamente europeias, para não falar de sua religiosidade convencional. Tinha sempre consigo um rosário e insistia em rezarmos todo o ofício divino. Contudo, narrava-me histórias de magia e perversão sexuais com um divertido prazer. Para Aquarius, o voodoo não era um sincretismo religioso da feitiçaria africana com o catolicismo, como a maioria das pessoas pensa, mas sim uma forma sofisticada de magia que fazia uso da matemática e da física, e que ele acreditava ter sua origem no continente perdido da Atlântida. Sugeriu que eu entrasse no primeiro nível de sua escola de voodoo, chamada Culto à Serpente Negra. Tudo o que eu teria que fazer para receber as lições era enviar-lhe preenchido um formulário, juntamente com $10 por mês. Posteriormente, quando recebi as lições, fiquei pasmado ao ver que continham assuntos como magia por masturbação, comer carne de cadáveres e ter sexo com demônios. Aquarius observou que eu teria um progresso bem mais rápido se tivesse pós-graduação em matemática. Disse que o propósito final da magia era metamatemático. Requeria que o seu praticante viajasse através do tempo e do espaço, de modo a produzir e controlar universos inteiros. Finalmente, marcamos o dia em que me tornaria bispo, e peguei meu trem de volta para casa. Quando cheguei, alegrei-me em me encontrar com Sharon, e ela em me ver ao Dor. Contei-lhe tudo o que acontecera naquele fim de semana, e ela me fez prometer que nunca mais voltaria lá sozinho. Fui consagrado semanas depois, de acordo com o rito da Pontificae Romana. Aquarius trajava uma veste ortodoxa russa que valia cerca de $800, e eu usava todos os paramentos de um prelado. Em vez de jurar sujeição ao Papa, pelo qual eu não alimentava grande entusiasmo, tive que jurar obediência ao Papa do Voodoo, Hector François Jean Maine, do Haiti. Foi necessário que eu fosse a Chicago mais algumas vezes. Cada vez era mais estranho que da vez anterior. Tinha que levar um de meus amigos como segurança. A cada viagem, meu acompanhante era alvo de vibrações tão estranhas que se recusava a ir na vez seguinte. Por fim, meu relacionamento com Aquarius ficou um tanto abalado, quando determinou que eu não deveria deixar Sharon tornar-se uma discípula sua. Aquarius era bissexual, se não totalmente homossexual. Envolvia-se mais com homens do que com mulheres, e parecia mostrar-se um tanto preocupado quanto a Sharon, recusando-se a realizar qualquer cerimônia em que ela estivesse presente. Sharon vinha desenvolvendo seu próprio e complexo sistema de arquitetura mágica, e evidentemente Aquarius havia ficado com inveja dela. Mas o que o deixara furioso era não conseguir manipulá-la. Ele tentou, certa noite, entrar no universo mágico dela. Sharon achou que ele estava ficando um tanto pomposo e precisava aprender uma lição quanto a ter respeito diante dos segredos da deusa. Ela não se sentia ameaçada por ele, absolutamente, mas sabia que as informações que possuía seriam desastrosas nas mãos dele. Entraram em conflito quando ela defendeu o seu território da invasão dele. Sharon decidiu ser misericordiosa e dar-lhe apenas uma advertência. Naquela mesma semana, viemos a saber que ele tivera de se hospitalizar, naquela noite, por causa de um ataque cardíaco. Foi uma das poucas vezes em que Sharon, em toda a sua vida, fez uso de seus poderes de magia. Algumas semanas depois, quando eu estava cursando aulas de Aquarius sobre arqueometria indutiva, uma forma mágica e maçônica da construção universal, recebi uma carta dele informando-me que eu havia sido excomungado do Mosteiro dos Sete Raios pela heresia de ginecolatria, adoração de mulheres. Sinceramente, senti-me feliz por ficar fora do seu alcance. Cada vez que eu passava um fim de semana com ele, sentia-me como se tivesse nadado num vaso sanitário. As incongruências que havia em minha vida começavam a me incomodar. Ali estava eu, celebrando a missa, agora como bispo, ao Deus cristão, e ao mesmo tempo adorando em altares pagãos, porque, ao que se supunha, Jesus também tinha adorado neles. Havia me tornado sacerdote de Lúcifer, numa cerimônia que escarnecia do papado e da moral cristã. Contudo, quem me iniciara como sacerdote luciferiano era um devoto arcebispo católico,
que diariamente rezava rosários em seu gabinete e ia à missa todos os domingos numa catedral. Mas seria a sua hipocrisia menor do que a do padre da universidade onde eu havia estudado, que professava santidade, mas buscava meios de seduzir estudantes e distorcia os ensinos morais do cristianismo para adequá-los às necessidades do momento? Aquarius era exatamente o oposto dele. Embora secretamente piedoso, era publicamente um advogado de Lúcifer. Para mim, Lúcifer era a chave para todo o problema. Cresci acreditando que ele era mau, mas, praticamente, todo o sistema de crenças que eu passei a conhecer desde meus tempos do ensino médio dizia que, de um modo ou de outro, ele era tão importante, ou mais até, para minha salvação, do que Jesus. Eu tinha que descobrir qual era a minha real posição com respeito a Jesus e a Lúcifer. Havia em mim um senso bem forte de que eu queria estar com Jesus. Será que Jesus aprovava Lúcifer, ou não? Será que Lúcifer era seu pai, ou um irmão mais velho, como me ensinaram diversas vezes? Ou será que ele é seu eterno inimigo? Se eu tivesse tido condições de acreditar na Bíblia, estaria muito bem. Mas, àquela altura, eu achava que a Bíblia era menos confiável do que o livro da lei de Crowley. Eu não sabia que o Senhor Deus tinha todo o poder do universo e que Satanás já tinha sido vencido. Eu não sabia que poderia ser totalmente liberto pelo sangue de Cristo. Assim, tomei duas atitudes. Em primeiro lugar, lancei-me totalmente no meu sacerdócio. Isso me deu a ilusão de santidade. Comecei a celebrar a missa diariamente, sendo bastante zeloso com o meu encargo divino. Comecei a sentir-me melhor com toda essa santidade. Muita coisa começou a acontecer em minha vida na Igreja Católica Antiga, o que me foi bastante positivo. Fui designado chanceler da arquidiocese e consegui também uma capela num bairro elegante de Milwaukee. Era num convento de frades franciscanos, chamado Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dirigido pelo padre Daniel, OFM. Daniel não é o seu verdadeiro nome. Ele tinha 2 irmãos leigos e dirigia um lar para homens retardados. Começamos a ter a missa dominical lá. Às terças-feiras à noite tínhamos novena. E nas noites de sextas-feiras, a bênção do Sagrado Sacramento. Tínhamos atraído um grupo relativamente grande de fiéis das vizinhanças, chegando a 25 ou 30 pessoas, em sua maioria católicos confusos ou desiludidos, que gostavam do estilo antigo, anterior ao Concílio Vaticano II. Poder ministrar a tais pessoas era uma fonte de grande satisfação para mim. Eu estava fazendo o que sempre tinha sonhado fazer desde minha infância. Achando estar tendo grande desenvolvimento espiritual, levei minhas preocupações a Deus, pedindo-lhe que me desse um sinal quanto ao modo como deveria proceder com respeito a Jesus e a Lúcifer. Ainda mantínhamos nossos covens de feiticeiros e dávamos aulas em nossos cursos de magia telêmica. Mas eu realmente queria saber qual era a vontade do Senhor para mim. Então me pus de joelhos e orei para receber a resposta certa. Não sei o que eu esperava receber. Se um raio de luz do céu, ou se uma voz em meus ouvidos, ou a visita de um mensageiro angelical. Nada disso aconteceu. O que de fato recebi foi pelo correio, no dia seguinte. Meu nome estava em muitas listas de correspondência, por causa da minha participação em numerosos grupos do ocultismo. Naquele dia, o carteiro me trouxe uma revista num envelope marrom. Esse envelope iria levar-me a direções ainda mais profundas das trevas. Notas. 1. Supõe-se que os ritos de Memphis Mitzraim, da maçonaria, tenham sido restaurados pelo conde de Saint-Germain no século XVIII, na Europa, tendo Saint-Germain supostamente se mantido vivo desde o Antigo Egito. Essa corrente de magia egípcia imigrou para as colônias francesas no Novo Mundo, onde sincretizou-se com crenças africanas e o catolicismo francês, produzindo o voodoo. O voodoo é uma das formas de feitiçaria mais perigosas e perversas, envolvendo o endemoninhamento da pessoa, alcoolismo, necromancia e bestialidade. Por trás da fachada de algo aparentemente primitivo, esconde-se na verdade um terrível e sofisticado sistema de magia, que implica o ingresso em outros universos e faz com que a pessoa se renda à possessão satânica da pior espécie. Embora originalmente praticado apenas por negros e hispânicos,
Hoje em dia, muita gente está se envolvendo com ele. Fique longe de qualquer coisa que tenha a ver com voodoo. É a forma mais poderosa de magia negra e provavelmente a mais ousada. Somente Jesus pode libertá-lo dela, se você recebê-lo em seu coração e fizer dele seu senhor. 2. Shakti é um termo hindu para uma das deusas consortes do deus Shiva. Usa-se também para descrever suas sacerdotisas, que atuam como prostitutas no templo. Este termo significa ainda um ser totalmente demoníaco, do tipo súcubo, essencialmente uma personificação do órgão sexual feminino e invocado para se fazer sexo astral / demoníaco. 3. A crença em Atlântida é uma doutrina comum do ocultismo. Supõe-se ter sido um continente que existiu em alguma parte do que é hoje o Oceano Atlântico, com elevado grau de civilização e tecnologia, tanto do modo convencional quanto relativamente à magia. Julga-se ter sido destruída por um cataclismo, um dilúvio ou terremoto, milhares de anos antes de Cristo, por motivos misteriosos, possivelmente por causa da sua maldade e ou seu envolvimento com coisas ocultas tão perigosas que nem se poderia imaginar. E mais um exemplo de um mito pagão que reflete a verdade do dilúvio de Noé. Muitos dos mestres da nova era e dos espíritos guias de hoje dizem ter vindo da Atlântida, e grande parte dos ocultistas acredita ter tido pelo menos uma ou duas encarnações naquele continente. Evidentemente. 4. Para abordar de modo adequado o tema dos Cavaleiros Templários e a maçonaria, seria necessário um livro inteiro. Veja meu livro Maçonaria, do Outro Lado da Luz, editora Luz e Vida, especialmente o capítulo 15. Embora haja muita controvérsia sobre sua história, os templários foram adotados, de um modo correto ou não, como símbolo tanto da maçonaria como do culto a Lúcifer, sendo grande parte desse culto orientado para o homossexualismo e a blasfêmia. Isso porque os templários foram acusados pelo rei da França, Filipe o Belo, e pelo Papa, talvez injustamente, de pisar em crucifixos, de sodomia, de pederastia e de adorarem um ídolo chamado Bafomé. Desde 1700, os templários têm servido de pretexto para os satanistas, os feiticeiros e, num grau menor, os maçons desenvolverem o seu simbolismo ritual. Todo tipo de rituais de blasfêmia tem sido atribuído a eles, e sua reputação de ocultistas vem sendo, de todo modo, ampliada pelos séculos. Muitas sociedades, tanto do culto luciferiano como da maçonaria, declaram descender dos templários e seguir os rituais secretos deles. Tais declarações são altamente suspeitas. 5. Completório, ou completas, é uma das 8 partes devocionais do breviário romano, geralmente cantado ou recitado às 9 horas da noite. O clero católico e anglicano normalmente eram solicitados a recitar todas as partes devocionais do breviário: matinal, louvores, primeiro, terço, sexto, nono, vesperal e completas. 6. O OFM, que significa Ordem dos Frades Menores, ou Ordem dos Pequenos Irmãos, é a ordem franciscana original.